A entrevistada de hoje é tão maravilhosa. Eu fui pesquisar os vídeos, dei muita risada. Ela é leve, animada, descontraída e leva para os jovens um jeito diferente, né? Para eles memorizarem tantas regras do nosso português. Tudo bem? Ela é Cíntia Chagas, gente. Tudo Seja bem. bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada, Fernanda. A gente vai entrevistar uma professora de português, né? Dá aquele medinho, né? Quando você está falando com alguém e a pessoa faz não concorda direito o verbo, comete algum pecado na língua portuguesa, você já percebe de imediato? Infelizmente, sim. Eu vou conversando com as pessoas e vou falando, meu Deus do céu, um pleonasmo, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até me atrapalha, porque é intrínseco. Eu sei que é assim, porque quando eu estou conversando com alguém e alguém me conta uma história, já fica assim, isso rende reportagem, isso rende uma entrevista. A gente já vai absorvendo isso, né? Cíntia, e como que começou? Assim, eu estava vendo seus vídeos. Nossa, é uma maneira muito 10 de ensinar, porque o jovem tem uma dificuldade, não só o jovem, né? A maioria das pessoas tem aquela dificuldade de concentração, de absorver mesmo. Onde que surgiu essa ideia diferente de lecionar? Na verdade, eu trabalhei em 13 lugares e fui demitida de 10, né? Gente do céu, o currículo dela não é bom. E aí, quando eu percebi que o meu jeito era um jeito que agradava aos alunos, aos pais dos alunos, mas que desagradava aos demais professores, coordenadores e tal, eu falei, eu vou ter que sair desse ambiente, né? Porque toda hora eu era demitida, eu tinha que trabalhar em 5, 6 lugares ao mesmo tempo para me manter, porque eu sabia que a qualquer momento alguém me demitiria. Mas você nunca desistiu do seu método? Nunca, até porque ele não foi criado, ele já estava dentro de mim. Eu não conseguiria, se fosse assim, Cíntia, você só pode dar aula da forma tradicional, eu teria parado de dar aula. Então, o que aconteceu? Eu abri o meu cursinho, que hoje é o cursinho em Minas Gerais com maior aprovação em medicina. Eu vi que, no geral, os que participam da sua aula presencial têm 90% de aprovação. 90% em medicina. É muita coisa. Nossa, graças a Deus. Nossa, mineiro, né? Mineiro fala, nossa. E aí eu percebi que eu poderia fazer isso na internet, um ambiente mais livre. E a minha principal ferramenta é o Instagram, aliás, né, fazendo propaganda, né, gente, @Cíntia Chagas, com 2 S's no final. E Cíntia normal, né? Cíntia normal. E eu comecei na época em que o Instagram tinha apenas 15 segundos e eu me vestia de criança, era eu de chuquinha, conversando comigo mesma, tipo Ruth e Raquel. E aí eu vestia era de Duda, mim. né? Era Duda. Uhum. Isso. Aí eu fui até o programa da Eliana por causa disso. E aí eu fazia esse diálogo, havia um erro e a outra corrigia, né? E quando eu fui ver, as coisas foram ocorrendo. Isso tudo começou em 2014. E hoje o meu Instagram é um Instagram de sucesso, que realmente ajuda as pessoas, é muito bacana. E eu vi que são mensagens... Gente, hoje de manhã ela estava se arrumando, porque ela deu entrevista aqui para um jornal local, veio aqui na RIC, ela estava se arrumando, se maquiando, e ela estava dando dica de português. Isso surge na hora? Na hora, é muito espontâneo. Eu estava tomando banho ontem, aí eu vi o shampoo do meu namorado, estava lá anti-sal. E eles escreveram uma marca muito importante, eles escreveram com hífen. Eu parei o banho, peguei o celular e fui lá, gente, anti-sal não tem hífen. Só vai ter hífen se a próxima palavra começar ou com a letra H ou com a letra I, anti-sal junto com 2 S's. E fico brava. Então, para mim é muito fácil, porque eu sou uma apaixonada pela gramática, eu amo o que eu faço. Então, faz toda a diferença. Nossa, eu adoro. Eu dei uma entrevista para o Globo e aí a moça falou assim, mas é o tempo inteiro assim? Eu falei, minha filha, até na hora H eu corrijo, se bobear. Se deixar, até nessa hora eu corrijo. Vamos dar uma pausa na nossa entrevista, porque eu quero que você de casa, que não conhece ainda o trabalho da Cíntia, veja um pedacinho da aula dela. E essa professora me ajuda a traduzir a matéria como brincadeira. Já viu o meu desespero com a prof, não se brinca não. Sabe que as subordinadas atraem pronomes pra junto do não. A interrogativa me decorou e eu já tô lembrando da auditiva amor. Sabe que não, ela tá ensinando. Se fosse outra professora, meu amor, seria enganou. Seria o quê? Seria enganou.
gente, é muito divertido e você vê que os alunos entram no clima também, né? Sim, sim. E com música é mais fácil mesmo? Sim, e o interessante é o seguinte, o gosto do aluno vai mudando. Eu dou aula há 16 anos. Antigamente eu fazia músicas com axé. E o aluno de hoje, ele gosta mais de sertanejo. Funk, né? E de que funk. tem o funk da crase. Tem. Então, é interessante que o professor acompanhe esse aluno. Você tem uma proximidade com o seu aluno? É importante você entender o que ele está buscando? Sim, eu acredito que a aprovação, ela passa muito pela questão psicológica, emotiva. Então, se o aluno está mais desanimado, eu pergunto o que está acontecendo, eu ligo para os pais. E a gente vive uma época em que os alunos estão tomando muitos remédios, né? Muito antidepressivo, esses remédios para ficar ligado e tal. Então, eu acho que faz parte, pelo menos de professores do meu tipo, que tem essa possibilidade de ajudar nesse ponto também. E a aula na balada, como que surgiu? É para criar aquele clima do jovem e fazer ele se sentir parte? A aula na balada, ela surgiu com o intuito de fazer uma revisão para o Enem. E como na época eu tinha 11 turmas, trabalhava muito, fazer 11 revisões para mim seria muito cansativo. E aí eu comecei fazendo em hotéis, mas eu achei o ambiente de hotel muito frio para os alunos. E aí um dia eu falei, gente, vou fazer na balada, que é um ambiente deles e tal. Não tem bebida alcoólica, é óbvio. E eles entram e tem todo o ambiente de balada, foi capa de vários jornais, foi super bacana. Não tem um ambiente de balada e tal. Não tem álcool, mas ambiente de balada, perdão. E ele adora aquilo tudo, mas de repente ele é surpreendido com um quadro enorme e muita matéria. E aí no final também, mais baladinha. E para uma pessoa que está tentando medicina, estressada, né? É muito bacana. Fiz também academia. Eu vi, super animado, o pessoal treinou depois e tudo, né? Cíntia, você acha que, por que hoje em dia as pessoas não têm uma base boa do português? Falta lá do começo, assim, um bom professor? A primeira coisa é a ilusão que as pessoas criam a respeito da língua portuguesa. Porque o que acontece? Você aprende a falar de uma forma, por exemplo, me ajude. Aí, de repente, na escola, ajude-me. Então, cria-se uma ilusão de que português é muito difícil. Porque a forma como você aprende a técnica, a norma, é diferente da forma como você fala. Então, você já acha que você não sabe. O estilo do professor de português costuma ser um estilo mais tradicional. Você deve se lembrar de sua época de colégio, sempre é um professor de química. Faz tempo, mas eu lembro. Sempre é um professor de química, que é o mais animado e tal. E, geralmente, o professor de português é mais tradicional. Então, eu acho que existe aí essa questão dessa ilusão de que a gente não sabe a própria língua. Os professores de português que têm um jeito mais tradicional. Por exemplo, eu trabalhei em escola por uma vez só. Mas, quando eu fui ensinar Shakespeare, coloquei Romeu e Julieta para os meninos, eu pedi para eles fazerem um teatro. Só que no meu teatro, eu queria que eles parodiassem, eu queria humor. Então, o Romeu não ficava com a Julieta... sabe, não sei quem era gay, o outro era muito machão. A gente pegou todos os estereótipos sociais e nós colocamos na peça. Ou seja, para o aluno poder brincar com a peça dessa forma, ele deveria ter lido. Ou seja, você faz com que o aluno queira participar, nem que seja pela desconstrução do que é canônico, do que é tradicional. Muito obrigada pela entrevista de hoje, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que vai aumentar ainda esse índice de 90%, porque você é muito sensacional. Amém. Muito obrigada. Obrigada.